sou Paloca e eu estou aqui finalmente para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em maio de 2025. Já passaram quase 2 meses e só agora é que vim gravar. Este vídeo sim, não tenho andado com vontade de gravar nada assim, tenho que reconhecer que é verdade, tenho andado muito preguiçosa, mas cá estou hoje para vos falar daquilo que eu vi em maio, que já ficou lá bem atrás, ainda tenho depois o vídeo também dos filmes e séries do mês de junho, as leituras do mês de junho, portanto tinha que gravar primeiro os filmes e séries do mês de maio, ainda pensei juntar o mês de maio com o mês de junho, mas depois achei que a confusão ainda ia ser maior. Portanto, sem mais demoras, vou-vos então falar daquilo que eu vi em maio de 2025. A primeira coisa que eu vi em maio de 2025 foi a 5ª temporada de You. Sim, já andava um bocadinho farta desta série. Sim, não sabia muito bem se me apetecia ver, se não me apetecia ver, mas depois lá me decidi e lá vi a 5ª temporada de You. Pronto, é mais do mesmo. Aquilo se calhar tinha-se resolvido só com 1 ou 2 temporadas. Depois começam a fazer mais temporadas e mais, e depois aquilo acaba por perder um bocado a piada, mas sim, lá vi a 5ª temporada de You e lá resolvi esse assunto, porque depois comecei a pensar, e depois se não vejo, e depois se começa a ver por aí spoilers da temporada, e se começa a ver informações sobre isto, e depois fico curiosa, mas depois já sei demasiadas coisas e depois já não tenho vontade de ver, então sim, lá me atirei de cabeça, lá vi, ficou o assunto resolvido e foi isto que eu vi assim no início do mês de maio e fiquei com esse assunto brilhantemente resolvido e fiquei satisfeita por ter visto. Não é que tenha achado que era fenomenal, como já vos disse antes, se calhar se tivéssemos ficado só pelas primeiras temporadas tinha sido melhor, mas já arrumei o assunto do You. Depois vi um documentário de True Crime, sim, porque eu adoro ver documentários de True Crime e vocês já sabem disto. Vi Deadly American Marriage. Temos aqui a história de uma relação, portanto, temos um homem e uma mulher, temos os X também deste homem, depois este homem aparece morto e temos aqui vários desenvolvimentos acerca da morte deste homem. Não quero falar muito porque também não quero dar spoilers, mas gostei de ver o documentário, nem que seja daqueles documentários da vida, mas gostei de ver este documentário de True Crime. Fiquei muito revoltada com muita coisa que aconteceu. Também não vos vou adiantar o quê, mas fiquei um bocado revoltada com a justiça. Acontece isso muitas vezes quando vejo documentários de True Crime, nem sempre concordo com a justiça e se calhar também por isso é que eu não fui estudar Direito. Primeiro porque em Portugal não tem tanta graça como nos Estados Unidos e depois porque não sei se conseguia lidar com a justiça, portanto se fosse advogada de defesa não conseguiria defender criminosos e se estivesse na parte do Ministério Público ou na parte de ser juíza, se calhar depois ia também ter muita dificuldade. Eu acho que mais fácil mesmo assim era pertencer ao Ministério Público, porque também ter que decidir, se calhar também não era fácil, se calhar acusar era capaz de ser um bocadinho melhor para mim. Mas pronto, isto é aqui uma à parte, né? Porque é que eu não fui estudar Direito e porque é que eu acho que não tem nada a ver comigo a parte do Direito, porque depois não concordo com estas injustiças, fico muito revoltada quando estou a ver estes documentários de True Crime, fico mesmo muito revoltada. E isso aconteceu com este documentário, portanto eu estava a ver o documentário e depois aquilo foi-se desenvolvendo e depois foi-me revolvendo aqui as entranhas e fiquei... Mas sim, gostei. Não é um documentário da vida, não é? Há documentários de True Crime muito mais interessantes, com temáticas se calhar mais escabrosas ainda, mas sim, gostei de ver. Estava curiosa quando vi anunciar que ia dar este documentário, fiquei curiosa, porque quando há documentários de True Crime eu ponho logo um lembrete, normalmente quando é na Netflix ponho logo um lembrete para depois ser avisada quando esses documentários vão estrear, porque tenho sempre muita curiosidade e gostei de ver este documentário. Depois vi uma série na Apple TV que se chama The Studio. Estava muito curiosa com esta série. Já tinha visto, acho que era o Nuno Marco a falar desta série. Estava mesmo muito curiosa e gostei muito de ver esta série. Portanto, a série aborda filmes de Hollywood, mas de uma maneira que dá muita vontade de rir. Aquilo acontecem sempre muitas peripécias naquelas gravações. E agora quero fazer um filme, mas depois é o ator que não sei o quê, que não pode, porque depois tem um acidente, porque isto, porque aquilo. Uma data de coisas que vão acontecendo e que perturbam aqui as gravações de filmes. Gostei de ver esta realidade humorística de Hollywood, não sei se na realidade é muito parecido, se não é, mas gostei de ver a série. Já não me lembro bem, mas acho que os episódios não eram muito grandes. Já foi há tanto tempo, também não fui pesquisar, lembro-me perfeitamente da temática da série, lembro-me de ter gostado imenso da série, mas já não sei, a ideia que eu tenho é que os episódios não eram muito grandes, isso também ajuda, porque às vezes séries
com uma hora e tal cada episódio, cansa-me. Não sei explicar, porque a minha cabeça processa melhor episódios mais curtinhos. Só vos posso dizer que gostei mesmo muito desta série. Não sei se é uma série muito falada aqui nos meandros do YouTube e da internet, não sei se é ou não, mas eu gostei de ver. Estava com muitas expectativas e as expectativas continuaram lá em cima e continuaram até ao final, e achei que a série estava de acordo com aquilo que eu tinha como expectativa, por isso gostei muito de ver este The Studio. É sempre curioso, não é? Quando nós vemos os bastidores de Hollywood, apesar de ser de maneira humorística, apesar de ser numa série, mas aquilo se calhar não foge muito daquilo que foi contado aqui. E se calhar há sempre coisas muito caricatas nas filmagens, e por isso gostei muito de ver esta série, gostei muito. Não sei se vai haver uma segunda temporada, eu acho que já vi qualquer coisa sobre isto, então já estou a misturar isto com outra coisa qualquer, porque entretanto, como já passou tanto tempo, eu já não sei se já estou a misturar séries, temporadas, whatever. Acho que vi qualquer coisa, se não vi, sonhei, vi qualquer coisa de outra série, não sei, mas a ideia que eu tinha, agora que estou a falar nisto, é que ia haver se calhar uma segunda temporada. Se houver uma segunda temporada, cá estarei para ver, sim, de certeza absoluta. Gosto muito de ver séries na Apple TV. Às vezes são um pouco faladas, porque nem toda a gente tem Apple TV, mas a Apple TV, na minha opinião, tem vindo a crescer e tem vindo a produzir séries muito interessantes. E às vezes gosto mais das séries, a maior parte das vezes gosto mais das séries da Apple TV do que propriamente das séries da Netflix. As séries da Netflix vejo já muito poucas. Gosto também das séries da HBO Max, que entretanto passou a Max e entretanto já voltou a HBO outra vez, a HBO Max outra vez. Também é uma à parte, não tem nada a ver para a conversa, mas agora lembrei-me. Mas estas da Apple TV, para mim, estão muito equiparadas, se calhar, às da HBO, em termos de produção, de atores, de temáticas. Por isso eu gosto muito de ver séries da Apple TV, e quando vejo que é uma série que me pode interessar, gosto sempre de me debruçar nessa série. Foi isso que aconteceu com The Studio. Eu gostei mesmo muito de ver esta série. Para quem gosta de conhecer um bocadinho dos bastidores de Hollywood, pode ser uma boa aposta, e foi realmente muito interessante ver The Studio. E depois fui ao cinema, sim, eu que já não ia ao cinema, já nem sei desde quando. Fui ao cinema ver a segunda parte da Mission Impossible, sim, porque tinha visto a primeira parte quando ela depois estreou na Netflix, 2 anos depois de ter dado no cinema, que não vi no cinema, vi agora, porque na altura, quando vi que era dividida em 2 partes, achei logo que preferia ver a primeira parte mais perto da segunda, porque senão depois não me ia lembrar de nada, ainda bem que o fiz, mas agora desta vez pensei assim, se isto demorou 2 anos para estrear na Netflix, se calhar vai demorar mais 2 anos para estrear a segunda parte, e agora vi a primeira, portanto se calhar faz sentido ir ao cinema. Então lá fui eu ao cinema. Lá fui eu ao cinema ver a segunda parte deste Mission Impossible, que agora não me lembro como é que se chama, mas também não interessa nada, está aí o póster, portanto também não interessa muito eu estar aqui a lembrar-me do nome, porque não vou fazer esse esforço, porque não me vou conseguir lembrar. Mas fui ao cinema ver esta segunda parte, e o que é que eu vos posso dizer? Ver no cinema é sempre outra emoção. Sim, é. Há filmes que se veem bem em casa, que se veem bem na televisão, que se veem bem no portátil, no tablet, no telemóvel. Há filmes que sim. Agora, Missão Impossível, sim, aquilo tem aqueles efeitos especiais, aquilo tem aquela musiquita, e aquilo no cinema tem outra emoção. Sim, tem. Por isso também quis ver esta parte no cinema. Agora, o que é que eu achei do filme? Pronto, ver no cinema é outra coisa, completamente diferente. Portanto, a emoção foi muito maior do que quando vi a primeira parte em casa. Mas a primeira parte desta segunda parte, a primeira parte agora dividindo o filme, esta segunda parte que eu fui ver ao cinema, não é? Dividindo assim em partes, a primeira parte foi um bocadinho mais chatinha. Foi um bocadinho mais chatinha, com menos emoção, menos efeitos especiais, mas depois aquilo, no final, teve muita emoção. A parte final é muito interessante, e ver no cinema realmente traz muita emoção àquela última parte do filme. Gostei de ver, fico com pena se já não houver mais filmes da Missão Impossível. Sim, porque eu lembro-me da Missão Impossível eu já andei a ver e já não me lembro se era de 89. Eu comecei não por ver a primeira série da Missão Impossível, mas por ver a segunda, dos anos 80, acho que é dos finais dos anos 80, e eu ficava deslumbrada e ia para a televisão ver aquilo, e aquela musiquita ficou-me sempre, e The Staple Self-Destruct in 5 Seconds, Good Luck, Jim, e essas coisas ficaram-me sempre na cabeça. Entretanto, depois via, acho que no Agora Escolha, no RTP Memória, já não sei, via a temporada da Missão Impossível dos anos 60, pode ser. Portanto, depois comecei a ver a mais antiguinha. É verdade, já não tinha tanta piada, porque ao ter visto a dos anos 80, depois a outra já me parecia já da pré-história, não é?
não tinha tantos efeitos especiais, e depois quando começaram a fazer os filmes, portanto, eu segui religiosamente os filmes da Missão Impossível, eu tenho sempre a musiquinha da Missão Impossível na cabeça. É impossível não pensar logo na musiquinha da Missão Impossível, e no Tom Cruise, e nos filmes, então vou ficar com pena se realmente este foi o último filme da Missão Impossível, vou ficar com muita pena, porque às vezes a história não é nada de especial, e é uma história banal, sei lá, agora era a inteligência artificial a tomar conta do mundo e não sei o quê. Se calhar as histórias não tenham assim grande desenvolvimento, mas depois aquela parte da ação, ser gravada em diferentes cidades, tem sempre ali uma emoção extra, e eu gosto sempre assim de filmes assim um bocadinho de espionagem também, e então gosto muito de ver Missão Impossível, e vou ficar com pena que se foi realmente o último filme, vou ficar com pena que tenha sido o último filme. Se voltarem a gravar um filme da Missão Impossível, se calhar vou querer vê-lo no cinema, tem muito mais emoção, apesar do filme ser gigantesco, mas pronto, a última parte foi espetacular, e ser vista no cinema foi mesmo espetacular. Entretanto, depois também vi um vídeo de como é que tinham gravado aquela parte com os aviões. Não quero adiantar muito sobre isso para quem ainda não viu o filme, mas gostei mesmo muito de ter ido ao cinema ver a última parte, já não me lembro como é que se chama o filme, mas essa última parte, a segunda parte de Missão Impossível. Depois vi um documentário, Matar al Presidente, que é sobre a morte do presidente del gobierno, Carrero Blanco. Uma história que aconteceu em Espanha, nos anos 70, se não me engano, já não sei, 73, não foi 73, foi à volta disto, e eu gravei este documentário que passou na RTP2, e depois um dia pensei assim, não, isto vou ver o documentário, está-me a apetecer, andava aí com a temática outra vez do Franco, Guerra Civil Espanhola, então resolvi ver este documentário. Este documentário é sobre a morte de Carrero Blanco. Eu já tinha visto no documentário sobre a ETA falar sobre a morte do Carrero Blanco. O Carrero Blanco era o presidente do governo, portanto aquilo que equivale ao nosso primeiro-ministro, e ele, um dia ele vai de carro com o seu motorista e explode uma bomba, e o carro voou, eu já não sei, até ao quinto andar de um prédio, quarto andar, quinto andar de um prédio, portanto o carro voou completamente e ficou em cima do prédio. Portanto, naquela altura, quando vi isto no documentário da ETA, fiquei um bocado chocada com aquilo que tinha acontecido. E agora estive a ver este documentário onde falam mais aprofundadamente sobre a morte do Carrero Blanco, alguma coisa aconteceu, as impressões que eles têm sobre este documentário espanhol, e passou também na Movistar. Portanto, é um documentário feito, se calhar, também com muito rigor, muita investigação. Os documentários de true crime espanhóis normalmente são muito bons, e então estava mesmo muito curiosa. Fiquei a perceber um bocadinho mais de como é que aquilo foi organizado, as dúvidas que há, se foi só a ETA, se houve intervenção de mais alguém por trás. Portanto, era uma figura muito importante. E quem é que queria afastar Carrero Blanco do poder? Por isso gostei mesmo muito de ver este documentário. Eu vi-o na altura certa, na altura em que me fez sentido, porque andava aí com o Franco às voltas, fez-me sentido também perceber um bocadinho mais sobre este atentado que aconteceu em Espanha, e que foi muito chocante na altura, e por isso gostei muito de ver Matar al Presidente. Depois vi mais um documentário de True Crime, Fred and Rose West, A British Horror Story. Acho que não me enganei a dizer isto, porque já tentei dizer isto 3 vezes e a coisa não me saía, portanto acho que agora não me enganei. É um documentário chocante, um documentário de um casal britânico, acho que inglês, que tinha um quintal dos horrores. Portanto, o próprio nome indica que é uma história horrorosa, de terror, e tinha um quintal, não é, de casa horroroso. Portanto, eles tinham filhos, e esta história começa assim. Portanto, eles têm filhos e começam a ser investigados quando falam com as crianças, e as crianças dizem, os nossos pais dizem que se eu não me portar bem, me vão enterrar no quintal, como fizeram com a minha irmã. Portanto, logo aqui a coisa começa ali, e depois aquela investigação, andarem a escavar o quintal, andarem a descobrir corpos no quintal. Quer dizer, como é que alguém vive numa casa onde tem um quintal e onde tem corpos enterrados no quintal? Depois perceber-se esta investigação, perceber-se a personalidade do Fred e também a personalidade da Rose. A Rose, que por vezes parece que é aqui a inocente da história, a coitadinha que se deixou levar pelo homenzinho mais velho e que lhe deu a volta à cabeça. E eu tenho a minha opinião sobre a Rose, e acho que ela não era assim tão inocente como queria parecer, e que a mente dela também era muito retorcida. Portanto, um casal de pessoas retorcidas que cometeram crimes atrozes, que tinham um quintal cheio de corpos. Quer dizer, não há muito mais para falar sobre isto. Revolveu-me as entranhas, fez-me pensar
que em qualquer sítio podemos encontrar pessoas com mentes retorcidas e se calhar onde menos esperamos, vizinhos, né? Imaginem o que é para aqueles vizinhos terem descoberto que naquela casa ao lado que se cometiam estas atrocidades, que havia pessoas que tinham ali uma falha grave, gravíssima, quer dizer, mentes completamente retorcidas. Eu gosto muito de ver estes documentários e depois fico muito chocada quando estou a ver os documentários e fico muito revoltada. Isto custa-me imenso ver estes documentários. Às vezes parece que eu vejo isto de animo leve e que acho isto o máximo. Não, fico muito revoltada, custa muito, mas tento, e continuo a dizer que tento, perceber o que é que vai naquelas cabeças, como é que as pessoas nasceram assim, é a sociedade que as torna assim, quer dizer, o que é que há no seu percurso de vida que as torne assim retorcidas. Portanto, eu tento sempre ver o outro lado da questão e tento sempre entrar aqui numa psicologia barata, não é que eu não estudei psicologia, tento sempre entrar aqui numa psicologia barata e tentar perceber o que é que acontece naquelas cabeças, não é? Como é que aqueles cérebros processam as coisas. Não processam da mesma maneira do que eu, isso tenho certeza absoluta. Agora, que processos é que levaram aquelas mentes a serem assim tão retorcidas? Não sei, faz-me sempre muita confusão e eu gosto sempre muito de ver estes documentários de True Crime, apesar de saber que aquilo me revolve depois as entranhas e fico muito revoltada com aquela informação toda, mas gostei de ver, por tudo aquilo que já vos expliquei, gostei de ver este documentário sobre este casal Fred e Rose West. Para terminar, eu vi na Apple TV Bono's Stories of Surrender. Temos aqui um documentário sobre Bono, um documentário sobre o livro que ele escreveu. Sabia que este documentário ia estrear no final do mês de maio e por isso estava ali coladinha à televisão para vê-lo quando ele estreou. Sabia qual era a temática do documentário, sabia que o documentário era sobre o livro que Bono tinha escrito. E não me desiludi, portanto, o documentário foi aquilo que eu estava à espera, portanto, foi a apresentação do seu livro, ele fez uma apresentação, cantava algumas partes. Eu ouvi o audiobook, já nem sei quando ele saiu, portanto, resolvi não ler o livro, resolvi ouvir o audiobook é narrado pelo Bono, ele canta também, em cada capítulo tem uma música, ele canta, dei-lhe 5 estrelas, foi excelente, eu gosto muito dos YouTube. E por isso estava mesmo muito curiosa, porque tinha adorado ouvir o audiobook narrado pelo próprio Bono, por isso eu estava com muita vontade de ver este documentário. O documentário foi exatamente aquilo que eu estava à espera, portanto, fiquei completamente de coração cheio ao ver este documentário, eu gostei muito, fiquei cheia de vontade de voltar àquele audiobook, de voltar a ouvir o Bono a contar a sua história, portanto ele fala aqui um bocadinho também da sua história, dos pais, da sua esposa, portanto depois dos filhos, portanto ele fala aqui também um bocadinho da sua história de vida, e porque era a apresentação também do seu livro, e gostei muito, gostei da maneira como estava realizado este documentário, da maneira como o livro foi apresentado. Fiquei cheia de vontade de voltar ao audiobook, de voltar a ouvir o Bono e de voltar a ouvir YouTube. Portanto, cumpriu o seu propósito este documentário e foi a última coisa que eu vi no mês de maio. E foi isto que eu vi no mês de maio. Sim, finalmente gravei o vídeo, sim, finalmente falei daquilo que vi. No mês de maio, como sempre, houve um bocadinho de tudo, houve séries, vi um filme no cinema, coisa estranha, que normalmente eu não vou ao cinema, mas vi um filme no cinema, vi documentários de True Crime, portanto foi um mês muito bom, gostei muito daquilo que vi no mês de maio e estou mesmo muito contente por já ter partilhado com vocês aquilo que eu vi no mês de maio. Digam-me nos comentários se já viram alguma das séries dos documentários, se já viram o filme da Missão Impossível, digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!